Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Nós estamos aqui reunidos, companheiros do coletivo PAC, para análise, né, estudo da obra Os Sentidos do Trabalho, do Ricardo Antunes. Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Bom, de uma maneira geral, né, o autor se propõe esse mesmo aí, o Daniel, né? E o autor se propõe aí a discorrer e analisar, né, o mundo do trabalho, né, quais são os seus sentidos, né, quais são os seus significados, e ele faz uma leitura histórica, né, dos movimentos do trabalho, principalmente no século XX. Então, ele vai analisar como se desenvolveu, né, o trabalho ali a partir do Fordismo, Taylorismo, até os dias atuais, né, e mostrando como o papel dos trabalhadores, né, na, no cotidiano, né, no cotidiano da fábrica, no cotidiano do trabalho, e como esse trabalho, como o sistema capitalista, né, se apropriou do trabalho, não só do trabalho formal, do trabalho manual, mas também do trabalho intelectual dos trabalhadores. E aí ele vai desenvolver as fases do Fordismo, Taylorismo, depois ele vai entrar no toyotismo, né, o desenvolvimento, o surgimento do toyotismo a partir da crise estrutural do capitalismo, e vai trazer para a gente os principais pontos de discussão e da discussão das lutas de classe, que eu acho que é o sentido maior, né, quando a gente discute a questão do trabalho no mundo, do mundo do trabalho, né, principalmente porque não é uma história contada oficialmente, né, a história oficial é a história do desenvolvimento do capitalismo, né, o desenvolvimento tecnológico, e não o desenvolvimento, né, do trabalho e da classe que vive desse trabalho, né, o Renato. Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui consta que eu perdi. Hoje vai ser difícil. Eu está estou te ouvindo ouvindo. ainda. Ai, não, Eu pode estou ouvindo. continuar, nós estamos escutando bem. A gente está ouvindo, mas ele deve ter caído. Deve ser alguma estabilidade na plataforma, né, gente? E É também está verdade. ocorrendo assim, pessoal. A internet tem sinal, aparece lá as lâmpadas, as luzes acesas do modem, mas não tem conectividade. Eu tenho passado por isso esses dias. Pode estar acontecendo isso também, com o Maurício. A gente A gente vai. Sim, é verdade. O problema pode ser na plataforma também, o Meet. bom, Não, é a talvez a gente. internet mesmo. A internet essa semana toda teve esse problema mesmo aqui em casa. Aqui em casa o Wi-Fi não está funcionando direito. Eliane, você podia então ter a palavra, o Maurício retorna depois. Então, eu tive. Esse livro mostra muitas coisas que a gente já vê, mas também teve uma coisa assim que depois eu gostaria que vocês falassem mais, que eu não tinha atentado para essa coisa, porque para mim capitalismo e era a mesma coisa que o capital, né? E aí dentro eu estava lendo o livro e aí eu percebi que essa questão do metabolismo social do capital, ele é maior que o capitalismo, né? Pelo que eu estava lendo, pode continuar o metabolismo social do capital, o capital continuar mandando, mesmo sem. Ele pode transformar o capitalismo em outra coisa, mas o capital continuar muito forte. E aí, isso, assim, eu não
não tinha noção, né, desses conceitos, assim, e aí eu fiquei imaginando como, né, o capital é bem poderoso, né, e como ele tem estratégias para se manter, né, porque a gente pode mesmo, a gente sempre fala de destruir o capitalismo, e esse capitalismo a gente tem que acabar com ele e tal, mas mesmo se a gente destruir a ideia do capitalismo, o capital continua muito forte. Então, onde que tem que mexer mesmo no sistema, na produção, né, nos meios de produção. E aí você vai lendo assim, você fica... gente, sinceramente, quanto mais a gente lê, mais na dúvida sobre tudo a gente fica, né? É como só sei que nada sei. Embora a gente não possa parar, eu só sei que nada sei. Então, essa foi uma das partes que muito me chamou a atenção. A outra parte foi os outros conceitos que eu não conhecia e que eu fui aprendendo também, a questão do sistema de mediações. Aí, quando eu estava lendo esse sistema de mediações, as mediações secundárias, que o capital sobrepõe as mediações primárias, essas secundárias têm muitas características do sistema extrativista, né, que a gente viu no Descolonizar o Imaginário. Para mim, eu fiz essa paralelo dessas mediações secundárias que destrutivas com aquele sistema extrativista mesmo, que destrói tanto a natureza como as relações humanas e as relações de trabalho. E as mediações primárias eu fiz a relação com o que o livro fala de bem viver, né, que a gente pode dar qualquer outro nome, mas que é essa relação de cooperação e de viver em relação harmoniosa com a natureza, né, usando... como que ele fala lá? A questão da necessidade, porque as mediações de segunda ordem, ela colocou o valor de troca acima do valor de uso, né? O valor de troca é muito mais importante, porque eles querem produzir para ter mais lucro, né? E o valor de uso, que é da questão da necessidade mesmo, da gente produzir para o que é necessário, para as nossas necessidades humanas, foi colocado abaixo, porque ele não dá esse lucro que o capital quer, né? Não rende essa mais-valia que o capital necessita. Então, a gente vê mais uma vez, né, como o capital desumaniza as pessoas e destrói a natureza em busca de dinheiro, né? Em busca de lucro, em busca de um poder. E nesse sistema é bem óbvio, bem claro que sempre vai ter os que vão se aproveitar de outros, poucos que vão se aproveitar da maioria, que vão explorar e que precisa que essa maioria continue alienada, né, e trabalhando de forma alienada e mecânica, enquanto eles se aproveitam de toda a situação. Então, realmente vai fortalecendo na minha cabeça quanto a educação é necessária. E aí tem que frisar, não, toda vez que falar educação, não estou falando de instituição escolar, eu não estou falando dessa educação institucionalizada, mas a formação do imaginário mesmo. Então seria essa coisa, porque muitas vezes no livro também falou de como que esse capital mexe com o ideário das pessoas, né? Então, nesse imaginário, nesse ideário, nessa que tem que ser a transformação, assim, que vai me fortalecer nessa ideia, que é o imaginário das pessoas que tem que ser mudado. Como muda o imaginário, para mim, é educação, é formação. E aí não podemos ficar numa formação rasa, né?
E também nenhuma formação rasa e nenhuma formação que a gente fique pisando em ovos. Acho que tem que ser uma formação profunda, radical e muito aberta e sincera. Eu acho que enquanto as pessoas inescrupulosas usam todos os artifícios, inclusive esse de invadir live e fazer essas feiuras todas, eu acredito que nós que temos essa mentalidade mais ampla, assim, comunitária, nós pisamos muito em ovos, nós ficamos muito receosos de fazer coisas, e eu acho que a gente tem que meter mais a cara mesmo e ir invadindo espaços. Invadindo os espaços e levando essas leituras. Essas leituras de mundo, essas leituras que nós estamos fazendo dos livros, tem que expandir, principalmente onde é necessário mesmo, nas pessoas que não estão tendo essas informações e que estão ficando perdidas na televisão e tudo. Agora, como fazer? Aí, eu não sei não. Tem algumas ideias, mas eu sei que é necessário. Por enquanto é isso, né? Eu não sei quantos minutos foi que eu não estou marcando, mas depois eu falo mais. Quem agora? Daniel? Faz o Daniel, depois faz eu e você. Pode ser? A gente faz o contrário. Pode. Tá bom, pode ser. Deixa eu marcar aqui. Bom, né, com relação a isso que vocês estão me ouvindo, né? Com relação a isso que a Eliane falou, realmente, eu me lembro, por exemplo, que a obra clássica, a obra principal do Marx é o Capital, né? Portanto, é o foco dele, né? O Capital. E aí a gente lembra também que o Capital ele é anterior ao capitalismo, né? E também o Ricardo Antunes, ele se baseia muito na leitura de um filósofo húngaro, né, Mészáros. E Mészáros também tem uma obra que eu conheço só de ouvir falar, conheço uma outra que é referenciada a ela, que é para além do capital, né? Então, assim, a proposta de reflexão dele é nesse sentido, realmente. E uma das bases, né, de reflexão sobre isso, sobre ir além do capital, é a União Soviética, o leste europeu, que o Ricardo Antunes também toca, né, que fizeram experiência pós-capitalistas, mas não pós-capital, né? E talvez um dos limites, né, lá do que aconteceu na União Soviética e no leste europeu tenha sido isso, né? Eles tenham organizado um sistema pós-capitalista, mas não pós-capital, né? Então talvez seja isso. Bom, então, aqui na introdução mesmo do livro, na apresentação ele já fala, né, o Ricardo Antunes já fala, né, que uma das referências dele é o Mészáros. Eu não sei como é que pronuncia o primeiro nome, István, ou István, alguma coisa assim, Mészáros, né? O povo fala Steven, né? Não sei se é assim. Steven Mészáros, né? Acho que é esse mesmo. E lá na introdução ele trata justamente dessas mediações de segunda ordem, né? Que é do que ele busca lá em Mészáros. Que o Antunes busca lá em Mészáros as mediações de segunda ordem, está lá na introdução do livro. Lá no capítulo 1º, as mediações de primeira ordem, né, que são as mediações primárias, seriam aquele contato mediado com a natureza, né, quer dizer, eu, uma vara de pescar e o peixe, né? Então lá no início, quando o ser humano começou, né, a se relacionar com a produção,
era isso, né? Quer dizer, para tirar uma mandioca, né, da natureza lá, era a minha mão, um pedaço de pedra, né? E eu vou cavando aquilo ali, né? Então, para tirar uma fruta que está lá em cima da árvore, eu, minha mão, né? E no meio, entre eu e a fruta lá, uma vara, né? Para eu tocar lá na fruta e derrubar. Então, essa é a mediação de primeira ordem, né? Ou seja, o ser humano direto com a natureza. E enquanto que a mediação, então, de segunda ordem seria essa mediação, né? De outro homem em contato com a natureza, mas com outro homem no meio, né? Então, tem eu, a vara de pescar, e o peixe, mas atrás de mim, acima de mim, tem outro homem, né? Então, por exemplo, eu vou fazer todo esse trabalho, vou pescar o peixe, mas o peixe não vai ser meu, vai ser desse outro, né? Que vai ser o proprietário, que vai ser o dono, que vai ser o meu senhor, né? Que eu sou escravo dele, eu sou funcionário dele, eu trabalho para ele. Então, essa é uma mediação de segunda ordem, mediação de segunda ordem, né? Bom, então, aí lá na página 23, ele traz que para converter a produção do capital em propósito da humanidade, né, porque aí o capital ele trabalha justamente nessa mediação de segunda ordem, né, porque ele trata nessa relação de um ser humano com outro ser humano, de um ser humano explorando outro ser humano, e não do ser humano direto na natureza. Então, assim, o capital, o que ele fez? Ele converteu a produção dele, né, o capital, em propósito da humanidade, né, porque o propósito original da humanidade era a sobrevivência, conseguir a sua sobrevivência, né, nós inventamos esses instrumentos, inventamos as máquinas, desenvolvemos a ciência, a tecnologia, tudo para isso, para desenvolver e satisfazer as nossas necessidades e nos realizarmos enquanto seres humanos. Mas o capital ele quer uma coisa além disso, que é ele, o capital, se reproduzir, né? E aí, para ele se reproduzir utilizando esse sistema, né, ele precisou separar, né, valor de uso e valor de troca, subordinando o primeiro ao segundo, né? Então, por isso que a humanidade, na medida em que houve, e aí eu uso um pouco da questão da história, né, que é o surgimento da propriedade privada, que eu vou usar mais um minuto aqui, que eu acho que, para mim, o ponto central de todo esse entendimento, né, do que seria um rompimento com essa sociedade que está aí, eu acho que o ponto central é a propriedade privada, né, mas aí, lembrando lá do Marx, né, não é qualquer propriedade privada, é a propriedade privada dos meios de produção, né, no caso da terra, da mina, das máquinas, né, da tecnologia, da internet e tudo mais. Então, acho que e aí por isso que hoje nós temos o valor de troca sendo, aliás, o valor de uso subordinado ao valor de troca. Então, a nossa sociedade está organizada assim. Eu lembro lá do Fromm, que a gente falou, né, do ter e ser, daí porque ter é muito mais importante do que ser alguma coisa, do que, né? Então, vou parar por aqui que eu já extrapolei. Depois eu volto. Você quer retomar a sua fala? Que a gente organizou que seria eu, depois o Borges, aí depois você entraria. Ou você quer retomar agora? Ô, Renato. Você quer retomar a sua fala agora? Pode retomar. Não, na verdade, eu já estava quase concluindo, né? Eu só ia entrar nessa parte aí que o Daniel falou, dessas divisões, né, entre o sistema primitivo e o sistema capitalista, e eu já ia encerrar essa minha primeira fala, né? Eu estou pelo celular, eu vou ver se eu consigo escutar bem vocês, que o meu celular, o som dele não é muito bom. E aí eu vou tentar retornar pelo computador. Infelizmente não é a internet, eu tô achando que é meu computador que tá com problema, meu notebook. Porque ele tá fazendo um barulho muito estranho.
E eu estou usando a internet, estou usando o celular aqui com a mesma internet, tá? Por enquanto está funcionando normal. Então acho que o problema é no meu computador, eu vou dar uma olhada, né? Tá sobrecarregado. E aí na próxima rodada eu faço outros destaques. Obrigado. Ok, então é eu, depois Renato e depois você, Maurício. Eu só marcar um pouquinho rapidão, para não me perder. Eliani já falou? Já, Vixe, perdi, Eliani. mas vai ter de novo depois. Beleza, É, beleza. eu acho Daniel, que peguei o final. essas considerações do Daniel e do Eliane aí, eu acho que eu tinha até separado também sobre as mediações, então, assim, acho que vocês foram bem felizes, assim, bem essas explicações, mediação de primeira e segunda ordem. Inclusive, eu estava dando uma olhada nesse livro aqui do Mesaros, é justamente o que ele fala logo no início, a teoria da alienação em Marx, em que ele vai falar dessas mediações de primeira e segunda ordem, né? Que o Daniel explicou aí também, e que o Ricardo Antunes bebe muito na fonte do Mesaros, né? Na verdade, toda uma geração aí de teóricos aí marxistas, né, foram bem influenciados pelo Mesaros, né? E pelo Lukács também, né? Alguns falam Lukács, outros falam Lukács, né? E também é outro húngaro, né? Do qual o Mesaros é, vamos dizer assim, meio que um aluno, se eu pudesse dizer isso, né? Só para essa questão aí, quando eles vão falar essa mediação de primeira e segunda ordem acontece, né, justamente quando ocorre a separação entre os que produzem e os que planejam, vamos dizer assim, né, que executam. Assim, essa separação, a divisão do trabalho, né, que ela está colocada na nossa sociedade. Nós, a educação, sofremos muito com isso, né? Quando a gente vê esses burocratas, né? Esse pessoal aí planejando as coisas e chegando com a coisa pronta na escola. Obviamente que nós temos sempre a maioria de nós professores, assim, a gente sempre tem um pé atrás com aqueles, não só com esses burocratas, mas às vezes até com os próprios professores universitários que costumam dizer o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que trabalhar, né? E muitas vezes até alguns professores universitários que têm uma concepção até mais avançada do que isso, eles sofrem esse preconceito, né? Renato Borges, igual a Sandra Valéria, já sofreu essa questão, mas é por uma questão histórica, porque eu diria que na educação, né, essa mediação de segunda ordem, essa alienação, ela ocorre, né, daquilo que o Guadotti fala de tripartite, entre os que mandam, né, que são os governantes, os burocratas, os que pensam, que são os intelectuais, os acadêmicos, os que executam, que somos nós. Acho que o que a gente tenta fazer aqui, justamente a praxis, é isso, né? É você tentar unir, não articular, né? Unir teoria e prática, fugir dessa alienação imposta por essas mediações. Eu vou entender a mediação de segunda ordem, não só no campo produtivo, viu, Daniel? Mas também no trabalho intelectual. Bem, né? Quando existe entre a gente e um aluno, entra alguém. Eles têm que aprovar agora, BNCC, aí entra essas provas, entra a secretaria, entra os tutores, nós estamos ali, em vez da gente dar, por exemplo, a plataforma, uma mediação de segunda ordem, na minha opinião, a Conexão Escola. Nós estamos ali direto no WhatsApp com os alunos, aí eles colocam uma coisa no meio, tem uma mediação de segunda ordem, ou seja, e a gente não se reconhece, a gente estranha aquilo, e o que acontece? Nosso trabalho, cada vez mais, a gente tem problemas, a gente fica triste, a gente fica angustiado, e daí para o Rivotril é um passo, né? Todo mundo sabe, né, dessas questões. São mediações colocadas o tempo todo por quem? Pelo capital. Porque a BNCC é o quê? É o capital. Essas plataformas, a escola de inteligência é o quê? É o capital. Tentando se apropriar, aí lá na frente o Antunes fala disso depois, né? Tentando tornar um trabalho improdutivo, que é o nosso trabalho é improdutivo, ele é produtivo, mas indiretamente, porque a gente trabalha na formação de mão de obra, queira ou não queira, mas diretamente ele é improdutivo, porque a gente não gera capital. Ao contrário do professor de rede privada, onde o Maurício trabalhou muito tempo, que gera um capital diretamente para o dono da escola. A gente gera um pequeno capital, que é a mão de obra, que sabe minimamente ler e fazer conta,
empresa, mas isso de forma indireta também, né? Um longo processo. Mas o esforço para transformar a escola num lugar de extração de mão de capital de produtivo direta é vindo aí ao longo dos tempos e, né, a gente percebe muito bem isso. Então é mais ou menos isso que eu coloquei, só queria colocar só para encerrar essa parte, quando ele vai falar desse esforço do valor de troca sobrepor o valor de uso. Ele vai falar, acho que o Mesaros também fala isso, a taxa de utilização decrescente, ou chamada também de obsolescência programada. Você programar cada vez mais os produtos para eles terem uma vida útil menor. Né? O documentário que você citou, Daniel, a História das Coisas, ela trata justamente disso. Então, cada vez mais os produtos têm uma vida útil menor. Né? O Mesaros trata muito isso e o Ricardo Antunes pega dele. Para quê? Para movimentar o capital. Isso hoje é difícil você comprar uma cama de madeira, um guarda-roupa de madeira, porque dura 10, 15 anos. Você tem que comprar um guarda-roupa, com 2 anos você troca. Né? Mas isso acontece muito na indústria de ponta. Por exemplo, clássico é o celular, né? O celular e o computador. Né? Então, rápido, para quê? Para circular o capital cada vez mais. Então, assim, isso é ruim para o meio ambiente, né? Porque é um processo de destruição do meio ambiente cada vez mais rápido com as matérias-primas utilizadas. Então, essa teoria, essa obsolescência programada foi o modo de acelerar a produção e é o modo imperativo do valor de troca sobre o valor de uso. Cada vez mais as coisas têm menos uso, né, uma vida útil menor, né, cada vez mais o valor delas, a circulação delas é que determina a produção, não o bem-estar da população e do meio ambiente, como a gente viu do extrativismo, igual a Eliane colocou. Esse livro do extrativismo, a gente vai ficar citando ele até a gente terminar, porque ele é uma outra. Tudo que a gente pensa aqui, a gente lembra dele. Tudo que a gente pensa, ao contrário, estava lá, né? As críticas estão lá. É isso. Então, pois bem, pessoal. Essa primeira parte da minha fala, eu gostaria de refletir sobre algumas coisas aqui. A primeira coisa delas é que algo que me chama muita atenção, não é, que nessa obra, que tem me chamado nas leituras dos demais textos, é no que diz respeito à definição do que é a crise, não é? No que consiste a crise do capital, não é? O que é a crise? O que se apresenta para nós, não é, num primeiro momento, seria uma retração no sentido assim de que a produção diminui numa dada velocidade e numa dada quantidade que hipoteticamente poderia inviabilizar a subsistência, né, humana. Então é o que nós acompanhamos na atualidade, né? Quer dizer, o PIB nada mais é do que o consumo, e o consumo é a produção. E esse consumo não está necessariamente relacionado com essas necessidades básicas, não é? Com as necessidades de primeira ordem. Então, a crise do capital é simplesmente a ausência de lucro, né? Então, nesse sentido, o capital não se contenta, por exemplo, em empatar, no sentido de gastos e ganhos, o resultado é zero, né? Então, não existe essa possibilidade de não obter lucro. Então, nesse sentido, se eu tenho 10 filiais do Walmart no Centro-Oeste, se eu tenho uma que não dá lucro, não é nem prejuízo, nós estamos falando de prejuízo, já é um motivo de fechamento. Então, o primeiro ponto é esse, né? A crise do capital é a ausência do lucro. Outras coisas que me chamou a atenção nesses 4 capítulos são a exposição que o autor coloca, que é para nos lembrar, não é? Essa não é uma obra recente, mas ela já foi escrita há algum tempo e sobre um outro tempo um pouco mais distante, né? Década de 70, 60, então a narrativa se dá nesse período. Então, ele nos faz lembrar algumas coisas também, no que diz respeito, por exemplo, a relação do trabalhador com a máquina, não é?
nós vimos lá na obra de Marx, a ideologia, se eu estiver errado quanto ao nome, me corrijo, né? Acho que é a ideologia alemã mesmo, né, pessoal? Nós estudamos. Enfim, o que em algumas passagens, Marx lembra o seguinte: quando o trabalhador insatisfeito decide parar a produção, o patrão, o industriário, lembra ele o seguinte: se você parar, eu coloco uma máquina no seu lugar, né? Eu te substituo. Aqui, Antunes nos traz uma outra reflexão interessante, né? Quando esses trabalhadores já inseridos ali dentro do contexto do estado de bem-estar social, né? Ali com alguns direitos garantidos, direitos trabalhistas, etc., etc., quando vem uma outra geração, né, e essa outra geração se coloca numa postura de crítica ao que ocorre ali, e aí é uma passagem interessantíssima, né, nós vamos lembrar do Fromm, do T de C, que ele fala o seguinte: em um determinado momento, né, aqueles trabalhadores ali que se encontravam dentro do contexto do Fordismo, né, é substituído por uma outra geração, ou por um outro grupo de trabalhadores com outras características. Esses trabalhadores, né, se veem ali no sentido de criticar aquele processo de construção e dizer: o meu objetivo aqui não é somente ter, né? Então ele fala o seguinte, na página 44, mas certamente esse não foi o caso da segunda geração, não é? Formada nos marcos do próprio Fordismo. Ela não se encontrava disposta a perder sua vida para ganhá-la, né? Então, a segunda geração. É a questão da contradição, né, pessoal? Que é o que nos dá um pouco de ânimo, né? Então, nesse processo de contradição, essa segunda geração de trabalhadores questiona, né, o uso da máquina, esses parcos direitos que foram adquiridos. Então, eu não quero perder a vida para ganhar, né? Trocar o trabalho e uma existência desprovida de sentidos pelo simples crescimento de seu poder de compra, privando de ser por um excedente de ter, né? Então, lembrando lá de Marx, em que o patrão ameaçava o seu empregado diante de uma possibilidade de greve ou de interrupção da produção, aqui o capital vai ter uma outra sacada, não é? Bom, se esse trabalhador está se sentindo alienado, se esse trabalhador está cansado do trabalho repetitivo ali, de fazer sempre a mesma coisa, então eu vou introduzir a tecnologia para que ele se sinta útil no sentido assim de dar vazão à sua intelectualidade, à sua capacidade criativa, etc., etc., utilizando a tecnologia, né? E aí, com o passar do tempo, essa tecnologia se volta novamente contra o trabalhador, porque aí vão vir outras possibilidades, o autor lembra, outros modelos de produção, como o toyotismo, né? Outros modelos de empresa, da chamada empresa enxuta. Então, esse trabalhador perde novamente ali a sua possibilidade, né, de ter uma subsistência ali através do trabalho. E aí, para finalizar essa primeira parte, né, o autor também nos lembra a relação de ineficiência, né, entre os sindicatos e o trabalhador e o patrão, não é? Que é uma coisa que é recorrente nos nossos dias. Ele nos lembra também uma outra coisa interessantíssima, né? Quando ele fala que esses trabalhadores aqui de uma outra geração, depois, se os colegas tiverem um pouco mais de informação para nos trazer sobre essas ocupações que ocorriam no interior das empresas, né? Eu achei isso muito interessante, mas o autor nos lembra o seguinte, que mesmo esses trabalhadores que conseguiam subverter a lógica do processo ali de produção, né, de alienação à produção, com o passar do tempo, isso se desmanchava, né? Essa tentativa de mudança do status quo se desmanchava, porque esses trabalhadores não conseguiam se ligar com outros processos que ocorriam fora das empresas, fora das indústrias, né?
no sentido assim de se ligar com os movimentos feministas, com os movimentos, aqui ele coloca, não é, de antinucleares, enfim, não é? Então, mais uma vez aqui o autor nos lembrando que a luta tem que ser conjunta, é de classe, não é? Não dá para se tentar promover uma mudança autônoma, né? Uma mudança desarticulada, né? Então, desculpa, colegas, por ter passado o meu tempo. Eu desconto na próxima rodada. Você, Maurício? Epa, consegui. O celularzinho aqui é mais trabalhoso do que o computador. O computador é mais fácil. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, eu queria voltar um pouco antes desses pontos que o Boss destacou, né? Só lembrar um ponto, Boss, também se eu não estou enganado, né? Às vezes alguém que tem mais um conhecimento mais aprofundado pode falar. Mas essa mudança a segunda geração fordista, ela não vai ocorrer ao mesmo momento do estado de bem-estar, do welfare stage. O welfare stage ele vem depois. Essa segunda geração, ela reage à apropriação do que o Ricardo Antunes coloca como savoir-faire, o saber fazer. Então, no livro do Henry Ford, ele deixa bem claro isso. Ele incentivava os trabalhadores a participar da fábrica, não no formato do toyotismo, com essa questão de formação de círculos de qualidade, de formação de grupos, né, para poder trabalhar e se apropriar da intelectualidade. Mas ele incentivava os trabalhadores a participar daquela tarefa que ele fazia, né, porque muitos deles tinham vindo de um sistema artesanal, então eles tinham conhecimento para aquilo, então eles podiam ajudar a desenvolver o próprio Fordismo, né, e aquelas pessoas mais capacitadas, às vezes até conseguiam subir de cargo. Essa segunda geração, percebendo dessa apropriação, desse saber fazer, e vendo que eles estavam perdendo esse saber fazer, eles estavam se tornando, como ele fala, um trabalho parcelar, um trabalho fragmentado, né? Porque, na verdade, havia um ganho de dinheiro. Os trabalhadores do Ford ganhavam muito bem, melhor do que a gente, vocês querem saber. Isso é histórico, né? O problema não era esse, eles perdiam o sentido do trabalho, né? Porque havia um aumento da produção de mercadorias em massa, havia combate do desperdício, redução de tempo e maior ritmo de trabalho. Então, o Fordismo ele aumentou muito o ritmo de trabalho, né? O Chaplin, lá nos tempos modernos, ele mostra bem claro, né, como o ritmo de trabalho era intenso, você não parava. E junto ao Taylorismo, esse trabalhador perdia todo o sentido, porque ele fazia uma tarefa única durante muito tempo, né, ao longo da vida dele toda, e que não tinha sentido nenhum, ele não via o fruto do trabalho dele, o que ele estava realizando, porque ele fazia uma única tarefa. Essa segunda geração questionou exatamente essa problemática da perda de sentido do trabalho fragmentado. No pós-guerra, pós-crise de 29 e o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que explode o keynesianismo, né, o welfare state, porque a crise de 29 já era uma crise estrutural do capitalismo, né, e eles precisavam encontrar uma solução para isso. A solução não poderia ser mais salário, porque os salários para aquele período eles já eram, principalmente na fábrica Ford, eram considerados bons, né? Mas os direitos, aí que entra o sindicalismo, que você estava mencionando, né? Que entra o welfare state, que são os direitos sociais, seguridade, né? E que aí os sindicatos organizados começam a trocar, né? Um projeto revolucionário, um projeto de substituição do capitalismo por um outro movimento, né?
eles começam a aceitar essa troca, né? Aí você citou alguns pontos, né? Não sei se deu para poder esclarecer esse trecho. E eu queria voltar no que o Regis falou também sobre a questão do trabalho do professor, do nosso trabalho, né? Do trabalho improdutivo. Renato, se a gente falar isso numa reunião, a gente está perdido, falar que o trabalho do professor é improdutivo, até a gente conseguir explicar, né? E aí eu queria destacar nessa questão do trabalho improdutivo, são duas formas, né? Todo trabalho, de uma forma ou de outra, ele gera uma mais-valia, mesmo que seja indireta, né? No caso do trabalho do professor, além dele ser improdutivo, ele entra no que ele chama de mais-valia intensiva. É a mais-valia intensiva que vai explicar como o trabalho do professor, apesar de improdutivo, ele vai gerar uma mais-valia relativa no futuro. Porém, tem uma coisa que não, fora do professor, mas na educação, na escola, que gera essa mais-valia, né, através do próprio governo, que é a venda de livros, que é o transporte escolar, que é a merenda escolar. É a escola, vamos pegar a educação, não a educação, mas a escola acaba gerando, né, essa mais-valia para a indústria, exatamente por causa desses projetos, né, e não por causa do professor. Então, assim, são bilhões, né, bilhões de reais envolvidos nessas trocas, por livros, por merenda, né, que a escola nem precisava fornecer merenda, né, se a gente vivesse num outro mundo, a escola nem precisaria, a escola pública precisaria de merenda, não precisaria estar alimentando, né, as pessoas, que elas teriam condições de se alimentar por conta própria. Então, assim, são rios e rios de dinheiro, e deve ter outras coisas aí que eu não lembrei, com gastos administrativos e tudo. Então, a escola é uma fábrica de dinheiro, né, de gerar mais-valia para vários tipos de indústria. Agora, o trabalho do professor, não. Ele realmente é de forma indireta, é improdutivo, e aí o Antunes, ele coloca bem essa questão da mais-valia extensiva, né, que ocorre pelo aumento da jornada de trabalho, ou seja, é o que está acontecendo com a uberização, né, você retira direitos e você faz esse trabalhador trabalhar 7 dias na semana, quantas horas ele der conta por dia. Eu tenho cá pessoas que me relatam, motoristas que às vezes eu uso Uber, me relatam que trabalha de 14, 15 horas e às vezes ainda tem outro emprego, tá? Não sei como é que dá conta, né? E a intensiva, a mais-valia intensiva, que é a relativa, que é o aumento do ritmo de trabalho, que isso é bem característico do Fordismo e principalmente do Taylorismo, né? Porque o Taylorismo que tem aquele controle que o Renato adora, de relógio de ponta, horário de trabalho, quantos minutos trabalhou, tudo controladinho, né, Renato? Tudo isso se soma à subsunção real do trabalho ao capital, ou a submissão, né, apropriação total do trabalho pelo capital. Por hora é só, né, que eu acho que meu tempo já passou, né, e estou aí aberto para vocês me ajudarem a compreender melhor esse autor. Eu gostaria de voltar mais na parte do primeiro capítulo, quando ele fala essa questão das mediações lá e do metabolismo do capital, que eles falam o tripé desse mediação de segunda ordem é o capital, o trabalho e o Estado. Né? E aí ele fala também que é inconcebível, na página 23, emancipar o trabalho sem simultaneamente superar o capital e também o Estado. E aí a gente volta, né, nas críticas de Marx lá, né, a Proudhon, porque fala exatamente essa parte aqui, para mim, é uma resposta clara de que o reformismo não leva a gente a lugar nenhum. Ou a gente faz a revolução, ou não tem saída. Não é através do reformismo que nós vamos mudar a nossa condição de explorados, né? A gente tem que superar o capital e tem que superar o Estado. Dentro do Estado, a gente não muda o Estado, porque ele tem
Aí vem as próximas, porque ele tem uma estrutura de controle, lá na página 27 vai falar sobre isso, ele tem estruturas de controles muito poderosas. Mas aí, na página 26, ele fala que o capital, esse metabolismo do social do capital, tem a deficiência estrutural. E essa deficiência estrutural é o antagonismo social, né, os conflitos, porque o capital quer destruir o humano. É dessa forma que eu vejo, o capital quer destruir o humano, porque o trabalho é o que a nossa característica, é o que nos torna humanos, é esse trabalho, e ele quer destruir realmente esse humano. E só que tem uma coisa, esse humano nosso, essa humanidade nossa quer sobreviver, nós temos um instinto de sobrevivência muito grande. Tanto os animais como a natureza também tem essa questão de sobreviver, a gente vai lutar para sobreviver. E aí, esse antagonismo social aí, que é aonde que o capital vai estar sempre em crise, assim, né, porque ele não consegue se livrar desse antagonismo. Por mais que ele tente sujeitar as pessoas, ele não consegue totalmente, embora consiga muito, né, porque a questão da alienação é enorme. Aí, lá na página 27, ele continua falando, para obter esse efeito que o capital necessita de suas personificações com a finalidade de impor e mediar seus imperativos objetivos, na condição de medidas conscientemente realizáveis, às quais o sujeito real do processo produtivo, potencialmente rebelde, deve sujeitar-se. Então, essa rebeldia nossa é o instinto de sobrevivência que nós temos, que o capital quer toda forma colocar dentro de uma caixinha para eles explorarem e utilizarem, né, essa nossa força. E eles, aí mais na frente, eles vão falar sobre como que as estratégias lá de competição e concorrência, quando fala lá, quando chegou nessa parte de competição e concorrência, eu fiquei pensando, eles usam exatamente o imaginário da gente para se manter, né, para manter o capital sobreposto ao trabalho. Aí lá eu falo a competição e a concorrência, a destruição e a precarização da força humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente na relação metabólica entre homem, tecnologia e natureza. Então, o capital utiliza dessa competição e concorrência para, né, se manter, né, para diminuir esse antagonismo que é estrutural nele. Então, para a gente se manter, né, o ser humano se manter, nessa questão, totalmente o oposto que a gente tem que fazer, né? Em vez de competição e concorrência, é cooperação e solidariedade. É isso que é nossa chave, para mim, né? Nossa chave mestra de conseguir derrubar o capital mexer nesse imaginário de cooperação e solidariedade, que está cada vez mais distante da nossa realidade, principalmente em momentos de pandemia, a gente está vendo como é difícil, embora exista muita colaboração, mas esse negócio de pensar individual, de pensar no próprio umbigo, é muito forte, e é aí que o capital se consegue manter de pé. Lá na página 33, aí ele vem falando sobre a crise, né, o esgotamento do metabolismo, e vem falando sobre a crise, que é realmente a crise do capital, essa falta do lucro, né, lá que o Renato Borges falou, que realmente o capital sobrevive desse lucro, né, e aí, como resposta à sua crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo. E aí que a gente vai ver como o capital ele é muito esperto, como ele utiliza a crise lá, como estava o trabalho,
o trabalho que estava sendo desenvolvido estava prejudicando os trabalhadores, né, na sua inteligência lá, né, porque foi muito, fragmentou o trabalho, colocou os trabalhadores para cada um apertar um botão e tal, mas e os trabalhadores lá, dentro dessa fábrica mesmo, dessa forma, eles conseguiram se organizar dentro das fábricas para lutar por melhorias das qualidades de trabalho. Quando o capital percebeu essa força organizativa dos trabalhadores, né, do ser humano, eles falaram, não, então não vamos trabalhar mais de forma fragmentada, não, vamos trabalhar de outra forma, vamos utilizar essa capacidade participativa dos trabalhadores para chegar nesse ponto que nós estamos agora, né, de falar de empreendedorismo através da terceirização, né, da uberização. Então, o capital está sempre se transformando e ele vai mexendo no imaginário das pessoas, entendeu? Porque agora eles estão colocando como se o Uber é um empreendedor, né? Ou esse pessoal terceirizado teve um avanço para eles que aquele negócio do Estado, cuidar das pessoas, ter muitos direitos, não era bom. O que é bom agora é a pessoa lutar por ter seu próprio dinheiro sem depender do Estado, né? E então essas artimanhas do capital são muito fortes e eles trabalham realmente no imaginário das pessoas. E esse imaginário que traz essa competição e concorrência muito acirradas. Então, eu fico pensando que o nosso trabalho é fazer o serviço oposto, né? Trabalhar de forma cooperativa, dessa forma como nós estamos tentando fazer aqui, né? Por enquanto é isso. Já passou muito tempo. Tá, deixa eu marcar aqui. Então, eu acho que essa parte aí do primeiro capítulo, dessa questão das mediações também, funções produtivas de controle, né, do capital, ficou bem desenvolvido já. Só mais uma citação, que é na página 28, o capital operou, portanto, o aprofundamento da separação entre a produção voltada genuinamente para o atendimento das necessidades humanas e as necessidades de autorreprodução de si próprio, né? E eu até anotei aqui, eu penso assim, essas leituras me levam assim, a criar uma imagem aqui na minha cabeça, que é o capital como um monstro esquizofrênico, porque ele se alimenta de quem o alimenta, né? De quem produz o alimento dele, que somos nós, né? Então, assim, nós é que produzimos, mas, na verdade, o alimento do capital somos nós, né? Então, você vê, acho que a contradição básica está justamente aí. E é uma das coisas que me desespera, porque, assim, como ele tem essa capacidade de se adaptar e tudo mais, e aí nós temos essa tendência decrescente da taxa de lucro, lá da página 33, já no capítulo 2, coisa que o Ney, nosso colega, né, fala muito, e eu acho que é uma chave mesmo para entender esse processo, para onde que a gente está indo. E aí, então, me parece assim que ele vai se reproduzindo, mas ele precisa se alimentar, e ele se alimenta de nós, que somos quem produz, né? Então, assim, é como se ele estivesse comendo a si próprio, né? Mas só que nós estamos dentro dele, uma hora ele vai morrer. É uma esquizofrenia, quer dizer, vai ter uma hora que não vai ter mais jeito, que assim, não vai sobrar comida e ele vai se comer a si próprio, mas na verdade somos nós que estamos dentro dele, e aí o fim de tudo vai ser isso, né? E aí eu vejo esse mesmo, é o apocalipse, se a gente não lutar e não derrotar ele, o capital, né? E aí o capítulo 3, né? O capítulo 2 fala dessa crise estrutural, né, do capital,
E lá no capítulo 3 ele começa a falar sobre a questão mesmo dos trabalhadores, né, da luta dos trabalhadores e tudo mais. E aí fala do movimento operário, e é outro desespero, né, que vem para cima da gente. Chega um momento onde o movimento operário, os sindicatos, né, os partidos e os movimentos sociais, chegaram um momento, né, lá na página 40, onde ele diz, né, que além disso, esse compromisso, aí falando lá da Europa, Estados Unidos, né, os países centrais do capitalismo avançado, onde conseguiu se desenvolver aquele estado do bem-estar social, né, tinha como sustentação a enorme exploração do trabalho realizado nos países do chamado terceiro mundo, né, somos nós, que estavam totalmente excluídos desse compromisso social-democrata, né. Então, assim, em determinado momento, os trabalhadores, o movimento operário europeu, né, abriu mão da revolução, abriu mão do socialismo, enquanto, né, proposta mesmo de mudança estrutural da sociedade e de tudo, e se satisfez com aquilo, né, com melhorias salariais, melhorias das condições de trabalho e tudo mais para eles, mas para sustentar isso aí, aquelas empresas que fizeram isso tiveram que aumentar ainda mais a exploração sobre nós aqui da América Latina, África e Ásia. Então, assim, então eu vejo eu debato com alguns colegas, né, que falam de propostas sobre o capitalismo brasileiro, a burguesia brasileira, né, onde a gente pode desenvolver alguma coisa para se tornar, eles falam, olha, vê lá na Dinamarca, vê lá na Noruega, né, como que foi, né, como se aquilo ali fosse um espelho para nós e um modelo para a gente seguir, né, e naquele livro mesmo anterior, ele já deixa claro isso aí, né, que se eles conseguiram aquilo que eles conseguiram lá, aquele nível de conforto material, né, que aqueles trabalhadores ali conseguiram de conforto material, foi às custas do nosso desconforto aqui, da América Latina. Então, assim, assim, um bolo é só de um tamanho. Então, assim, eles ficaram com um pedaço maior do bolo, né, e nós ficamos com um pedaço menor. Então, e esse bolo nunca cresce, não tem jeito. Ele é um só, é o planeta Terra. O planeta Terra é só esse aí, só tem isso aí, só tem essa quantidade de água, só tem essa quantidade sei lá, de petróleo, de luz e de tudo. Então, assim, para a gente fazer o que eles fizeram, teria que ter 2, 3 planetas, né? Então, e como não tem, então não adianta essa ilusão nossa aqui de que num dia nós vamos ser uma Dinamarca, uma Noruega, né? Se a gente seguir o modelo que eles seguiram lá, né? Então, para encerrar essa parte minha aqui, como que esse compromisso que foi feito na social-democracia europeia, né, impediu, é lógico, um avanço maior desse questionamento da estrutura do sistema capitalista, né. E aí entra aquela questão dos sindicatos e dos partidos de esquerda, e eu volto depois na última rodada, se tiver, para falar sobre isso. Obrigado. Então Agora é eu, né? É você ou... Não, eu acho que é eu, Borges, depois não. você. Isso? Tá certo. Regis, Borges e depois Maurício. Ô, Maurício, olha aí no chat aí pra você me ajudar, cara. Me ajuda aí, galera, também. Tá, já tô olhando.